Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo à live de hoje. Trouxe para você um caso clínico de paciente adulto que colocou implante coclear, usou aparelho auditivo e na fase adulta, numa certa idade que eu vou contar para vocês, ele colocou o implante coclear. E eu quero contar para vocês o que aconteceu no treinamento auditivo e cognitivo desse paciente, né? E como foi essa evolução. Então, meu nome é Karen Balém, eu sou fonoaudióloga e aqui, se você é fonoaudiólogo, se você é usuário de tecnologia auditiva, se você é familiar de alguém que usa tecnologia auditiva, é muito bem-vindo ao meu perfil para a gente conhecer esses casos clínicos, nos permitem conhecer coisas que às vezes não aparecem em livro, aparecem em prática clínica. Eu tenho quase 25 anos de prática clínica e durante todos esses anos muitas coisas, mas muitas coisas mesmo que eu aprendi nos livros, eu apliquei na prática e isso gera os resultados de escuta que eu tenho hoje com os meus pacientes. Então, essa paciente, vou apresentar o caso para vocês, tá? É um caso real que eu atendi entre 2023 e depois todo o ano de 2024, você vai entender como foi esse tratamento, tá? Foi uma trajetória marcada por muitos desafios. Então, paciente do sexo feminino, 39 anos, quando ela colocou um implante coclear. Então, ela nasceu ouvinte. Um pouco antes dos 5 anos, ela perdeu a audição, colocou o aparelho auditivo e ela já tinha adquirido toda a linguagem. Então, isso é importante. Ela já tinha toda a linguagem toda a comunicação estabelecida quando ela perdeu a audição. E por volta dos 5 anos de idade, ela colocou o aparelho auditivo nas duas orelhas, né? Uma perda severa neurosensorial. E foi assim até os 37 anos, quando ela começou a perder mais ainda a audição, né? A perda auditiva dela evoluiu para profunda. Ela foi ao médico fazer os exames para ver o que estava acontecendo e ela recebeu a indicação de implante coclear. Ela colocou um implante coclear no ano de 2020, no final de 2023, início de 2024 ali, e o outro ela colocou no ano seguinte. Então, durante um ano ela ficou com implante coclear na orelha direita e aparelho auditivo do outro lado, que foi um grande desafio, né? Porque a gente tinha uma reabilitação ali bimodal. Nós tínhamos duas tecnologias, né, diferentes, uma em cada orelha, para dar qualidade de escuta, né, para devolver todo aquele entendimento do contexto do dia a dia dessa paciente. Uma paciente extremamente dedicada, uma paciente ativa na profissão, né? Inclusive, eu atendi ela muito poucas vezes na modalidade presencial. Geralmente as nossas sessões eram online, porque ela transitava entre três estados do nosso país, né? Ela viajava para diferentes locais por conta do trabalho. Inclusive, durante um ano, uma boa parte de um ano, ela foi viajar para vários países da Europa e ela foi para Espanha, ela foi para Portugal. Então, a gente até aproveitou as estratégias de terapia, né, desses locais para ela entender as melodias diferentes de fala, o sotaque, né? E ela já dizia que, eu entendo quando eles estão falando em espanhol, eu entendo quando eles estão falando em inglês, eu entendo quando eles estão no português e italiano, eu praticamente, né, gestos, né? Mas eu entendia a diferença entre as línguas e foi aumentando o repertório ali ao longo das viagens, dos passeios, ao longo do trabalho, né? Nunca parou de trabalhar para fazer a reabilitação, fez a reabilitação sempre usando as práticas que a gente tinha no treinamento direcionado, né? De exercícios, levando isso para o contexto do dia a dia, certo? Então, 4 semanas mais ou menos depois da ativação desse implante coclear, ela veio para reabilitação, certo? Na infância ela tinha feito fonoterapia, mas ela nunca teve dificuldade de aprendizagem. Então, assim, ela sim é uma excelente aprendiz. E isso a gente precisa levar em consideração quando a gente entra na reabilitação auditiva. Quem é o nosso aprendiz? Qual é a profissão dele? O que ele entende sobre a tecnologia auditiva, sobre a escuta? Isso é muito importante, essa organização desse paciente é muito importante, porque isso vai impactar nos resultados, vai impactar assim, se o paciente vai treinar ou não, vai aderir ou não, vai compreender o tratamento ou não, né? Ou tem crenças, ou tem questões emocionais ali relacionadas. Tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente realiza um treinamento auditivo e cognitivo com usuários de tecnologia auditiva. Ele passa a ser o nosso aprendiz, certo? Foi justamente a partir de casos como este que eu criei o Manual da Escuta para pacientes.
tá? Que é um manual totalmente fechado, com aulas gravadas, com e-book, para que o paciente consiga realizar esse início de treinamento auditivo e cognitivo quando ele começa a usar uma tecnologia auditiva. Então, isso é disponibilizado na minha bio para o paciente. E a gente está começando com as mentorias para fonoaudiólogos, que além de todo esse material, que é onde eu treino direto com o paciente, né? O treinamento auditivo e cognitivo para o paciente, eu literalmente entro e mostro como é o treinamento auditivo e cognitivo, entro nos principais jogos e faço passo a passo. Como eu faço passo a passo pro paciente, o fonoaudiólogo vai se beneficiar muito dessa plataforma e desses exercícios, dessas atividades, certo? Indicações, né? Por que ela foi em busca do implante coclear? Uma vez, né, logo quando eu iniciei lá na faculdade, nos primeiros anos, a indicação do implante coclear, ela era para aquelas pessoas que não tinham resto auditivo nenhum. Então, perda auditiva total, não há mais o que fazer, a pessoa colocava, né, ela recebia a indicação de um implante coclear. Se tivesse algum resto auditivo, se tivesse ali uma perda severa, até profunda, eles colocavam e insistiam no aparelho auditivo, certo? Hoje em dia não, hoje em dia depende do critério médico, depende de cada paciente, mas eu já vi paciente com severa, profunda, ir por um implante coclear por busca, né, por buscar uma qualidade melhor de escuta, né, e de funcionamento. Tudo depende se esse paciente está disposto a fazer essa mudança, é uma mudança grande de tecnologia, tem que treinar o cérebro, são duas tecnologias diferentes, o cérebro vai ter que treinar para se adaptar, mas a gente tem um cérebro que aprende do momento em que a gente nasce, acho que até antes disso, até a hora que a gente morre. Então a gente está sempre aprendendo, o cérebro é possível ele se reconectar o tempo todo se ele é estimulado da maneira correta. Então aqui não foi diferente. A gente contou com a plasticidade neural, a gente contou com todas essas habilidades que o cérebro tem de se reorganizar, né? Isso é o que acontece na prática, certo? Então, cada um tem uma avaliação individual e o médico que vai determinar cada caso. Importante que vocês procurem um médico que seja especializado na audição. Nem todo otorrinolaringologista é especialista em audição. Nesses casos específicos de aparelho auditivo, de implante coclear, é muito importante que o médico seja especializado nessa parte de audição, para fazer boas indicações e para poder ter boas respostas nesse sentido. A evolução ela não acontece de forma mágica e imediata, né? É um cérebro que está tentando se reorganizar, se reconectar e ele vai fazendo isso aos poucos, conforme a gente vai aprendendo, né, vai subindo de nível, né, conforme eu vou dizer, conforme a gente diz. Existem fatores relacionados à tecnologia, né, e ao próprio histórico do paciente auditivo que impactam aqui. Um dos motivos pelos quais eu escolhi apresentar esse caso foi justamente porque ele mostra que nem tudo é perfeito e que eu tinha duas tecnologias diferentes nas orelhas e isso foi bem desafiador, certo? Mas assim, ó, quando o paciente compreende o processo e durante todo o meu processo terapêutico eu deixo bem claro para o paciente, como se ele fosse meu aluno mesmo. Olha, a gente vai ter mais dificuldade nesse aspecto porque você tem duas tecnologias diferentes. Você sabe o que significa, o que uma faz e o que a outra faz, né? Então, trazer para o paciente justamente esse entendimento, né? Porque nós estamos trabalhando com adultos, quando ele tem esse entendimento, coisas que não evoluem como ele gostaria, a gente consegue explicar dessa maneira, a gente consegue deixar muito claro. Então, quem é o nosso aprendiz? Quais são as estratégias terapêuticas mais assertivas com ele? Qual é a tecnologia que ele usa? Quais são as possibilidades? O que pode estar limitando ou não, certo? E aí, ó, quando a gente deixa o paciente a par de tudo que a gente precisa fazer, é muito mais fácil ele aderir ao processo, ele entender o processo e ele não desistir, ele seguir em frente treinando, porque ele sabe que ele vai chegar no resultado, no melhor resultado possível para o caso dele, tá? Então, questões emocionais, crenças impactam aqui? Impactam. Nesse caso, a paciente era super tranquila, sempre usou aparelho auditivo, usou de forma correta, usava todos os dias, o dia inteiro, tinha disciplina, sabia que existiam momentos em que ela precisava, por exemplo, fazer uma leitura da fala, ela já tinha recursos porque ela já era uma pessoa com perda de audição, tá? Vamos lá, organização dos treinamentos auditivos, tá? Maioria dos atendimentos, eu acho que eu falei para você já, foram na modalidade online, o que não impediu o nosso avanço, o nosso progresso, o nosso sucesso. Esse caso foi muito desafiador e os resultados foram muito positivos. O paciente utilizava
utilizava implante coclear na orelha direita e orelha esquerda, aparelho auditivo, seguia com o aparelho auditivo com previsão do segundo implante coclear dentro de 1 ano, tá? E aí, olha só, tentamos vários recursos. Aqui no meu consultório, eu uso fones convencionais, né? Eu gosto desse modelo em concha, que abraça direito a tecnologia. Então, assim, ó, como ela tinha de um lado um implante coclear da marca Medel, o processador fica aqui em cima, então ela precisava posicionar, né, o fone aqui em cima. Por exemplo, quando ela usa um cochlear, que fica mais aqui na orelha, eles geralmente relatam um conforto maior quando a gente coloca o fone direto na orelha. Com o aparelho auditivo direto na orelha. Ficava muito fora de mão colocar os fones para ela, tá? Tinha que ficar segurando e conectar, né, via direta, via computador, não era possível. O implante coclear, se eu não me engano, não era possível fazer essa conexão naquele período. E o aparelho auditivo sim, mas é que eu precisava treinar as duas orelhas. Bom, se optou nesse caso por fazer o treinamento via caixas de som, e aí sempre cuidando do posicionamento, certo? Posicionamento diante da caixa de som. Se eu colocar a caixa de som mais para o lado direito, eu vou estar treinando mais o implante do lado direito. Se eu colocar a caixa de som mais para o lado esquerdo, eu vou estar estimulando ou a melhor orelha ou a orelha do lado esquerdo. Então eu tinha, se o meu objetivo, né, naquele momento era estimular a audição como um todo, eu centralizava a caixa, senão muitas vezes ela tirava um dos lados para a gente ter a certeza de que a gente estava estimulando só o lado que era proposto estimular naquela atividade específica, certo? Treinei orelhas de forma isolada, treinei as duas orelhas juntas, cada vez eu tinha um objetivo diferente e então é importante fazer esse treinamento separado. A prioridade do treinamento era um implante coclear que precisava ficar bem bom, mas ela precisava ter competência para escutar durante esse ano todo que ela iria ficar com um aparelho e implante, ela precisaria ser competente para ter uma escuta adequada com as duas tecnologias. Então isso também foi treinado, aparelho auditivo e implante coclear, certo? O cérebro ele estava habituado a interpretar os sons por meio de uma tecnologia, então essa paciente usou durante toda a vida dela o aparelho auditivo. Então o cérebro ele estava condicionado, ele estava habituado a escutar com essa tecnologia. E o implante coclear é uma tecnologia diferente. O aparelho auditivo ele vai aumentar os sons, ele vai pegar o resíduo, um resto auditivo que o paciente tem, dependendo da perda dele, é como se ele desse um volume para isso. Então, o fonoaudiólogo, por exemplo, que vai fornecer o aparelho auditivo, ele vai configurar esse aparelho para as frequências que existe a perda, então vai ser configurado de acordo com a orelha daquele paciente. No caso do aparelho auditivo, é como se a gente tivesse uma estradinha cheia de buracos e a gente passasse a patrola nessa estrada. A gente conserta essa estrada e o carro volta a passar normalmente. No caso do implante coclear, já não existem mais recursos. É como se a ponte tivesse caído e tivesse que conectar, que achar um novo caminho para essa escuta. E aí os estímulos recebidos via implante coclear vão direto para o nervo auditivo. Então essa é a diferença do implante coclear e do aparelho auditivo. E a sensação que o paciente tem, ela também é diferente, certo? Não é a mesma sensação entre as orelhas, não é o mesmo tipo de reconhecimento, certo? Então, por esse motivo, primeiras sessões foram dedicadas especialmente às orientações, tá? Orientações gerais sobre tudo isso que eu tô contando para você, como que a gente vai treinar, o que que a gente vai usar, qual a diferença do aparelho auditivo, do implante coclear, tudo isso o paciente precisou ficar ciente antes de iniciar. O impacto da perda da tecnologia, o papel da neuroplasticidade, que o cérebro precisa aprender a escutar novamente com essa tecnologia, ele vai ouvir diferente, ele vai estranhar, o cérebro vai reclamar a tecnologia diferente, tudo sob controle, é assim mesmo que acontece, né? Sobre a importância da exposição na vida diária, conversando literalmente com o cérebro, né? De onde vem esse som, para onde que ele vai, que som é esse, tudo isso ela foi orientada ali nas primeiras sessões, tá? Né? Ao longo do processo a gente também foi conversando com a fonoaudióloga responsável pela programação, né? Pelo mapa do implante coclear, pela programação do aparelho auditivo, para a gente verificar ao longo do nosso treinamento o que era
treinamento auditivo e o que era relacionado à programação. Então, isso foi melhorando ao longo do processo, certo? Primeiro passo, atenção aos sons, que eu falo sempre, né? Tem ou não tem som? Que som é esse? De onde ele vem, para onde ele vai? Então, vai depender muito do paciente. Detecção do som. Tem som ou não tem som? Tem pacientes que eu preciso iniciar justamente ali. Tem ou não tem som? Porque esse cérebro já não percebe quando tem e quando não tem. A tecnologia devolve a escuta, ele consegue perceber que tem o som, mas às vezes ele não se dá conta de que o som tá ali. Então, treinar a presença e a ausência de som é muito importante. Treinar a atenção ao som, preste atenção aos sons, tente atribuir significados, né? Tem sons que com o aparelho auditivo ela nunca tinha ouvido e ela passou a ouvir com o implante coclear, um som, por exemplo, do sh, que ela nunca tinha escutado, ela começou a ouvir esse som com o implante coclear e aí ela precisou avisar o cérebro dela, né? Esse é o sh, a partir de agora é assim que eu vou escutar, é dessa forma que eu vou escutar, porque antes o aparelho auditivo não captava esse som mais agudo, certo? Discriminação auditiva, muito importante, discriminação não verbal, né? Com sons e discriminação verbal. Então, nos primeiros dias, a gente treinou muito essa discriminação. Eu gosto muito de usar o modelo do piano, né? O piano tem o grave de um lado e o agudo do outro. Conforme a gente vai aproximando essas teclas, elas vão ficando, o som vai ficando cada vez mais próximo e mais semelhante. Então, eu gosto muito de treinar a discriminação pensando no piano e muitas vezes utilizando um teclado para mostrar que aonde ela tá. É igual ou diferente? É igual ou diferente? É igual ou diferente, vai aproximando para ver onde é que é o ponto onde aquele paciente já não está discriminando bem a diferença entre os sons ali. Então, esse é um estímulo não verbal. A gente trabalhou som fino, som grosso, som longo, som curto, som forte, som fraco, quantos sons você ouviu. Tudo isso são parâmetros inconscientes importantes para entender as palavras, né, ao longo do processo. E aí também a gente começou a treinar conjunto fechado de palavras. Né? Tava muito difícil de discriminar, tava muito complexo discriminar. Eu gosto muito de pegar uma folha e escrever o nome das pessoas da família. Então eu peguei uma folha, coloquei nomes das pessoas da família. Na modalidade online, né, eu tapava minha boca para ela tentar entender o nome que eu estava falando, ou se ela tivesse de forma presencial, muitas vezes eu vou atrás do paciente e eu falo, ou eu me posiciono de um lado, ou me posiciono do outro, ou eu vou atrás, depende do meu objetivo. Mas o que eu queria ali? Que ela fizesse um fechamento auditivo, discriminasse os diferentes nomes das pessoas. Ela estava em conjunto fechado, por quê? Porque eu estava mostrando os nomes das pessoas e eu estava falando esses nomes e ela tinha que fazer o fechamento. Muitas vezes pela melodia, né? Ela fazia isso através da melodia. E aí no começo a gente faz isso. Fui pegando várias palavras, frutas, pessoas da família, até elementos do trabalho, às vezes eu uso com o paciente, depende do paciente, né? Vou ampliando isso, mas inicialmente em conjunto fechado para ele pegar, para o paciente pegar essa melodia, entender como é que funciona, né, essa melodia. Também, por exemplo, os nomes das pessoas, porque no dia a dia ela, né, saía da sessão, ia para casa e alguém ia chamar um familiar pelo nome e ali fica mais acessível, fica algo que ela pode usar depois na vida real para entender questões assim na própria casa dela. Então a gente fez isso. Depois eu peguei esses nomes, por exemplo, vamos supor assim, ó, Maria, né? Ela discriminou os nomes ali isoladamente. E aí o objetivo na segunda etapa era identificar qual nome eu falei no meio da frase, no começo da frase ou no fim da frase. Então eu fazia várias frases com os nomes que estavam ali, por exemplo, Maria é uma menina inteligente. Eu usei Maria no começo da frase. Fui passear com a Maria, Maria no final da frase. O objetivo não era ela entender a frase inteira, mas discriminar aqueles nomes que a gente trabalhou de forma isolada no meio dessa frase. E aí, ó, fui passear com a Maria ontem à tarde. Maria apareceu no meio da frase. Então, fazendo essas variações, a gente foi fazendo esse treinamento e ele foi, como que eu digo, a gente vai subindo uma escadinha quando a gente está fazendo um treinamento auditivo e cognitivo. Não adianta a gente começar lá no difícil, né?
E quando a gente está com o nosso paciente, é importante perceber, ela deu conta dessa atividade, ela conseguiu fazer essa atividade, se ela não conseguiu, eu não vou insistir nessa atividade, eu vou para um passo anterior. Ela consegue identificar os nomes, mas no meio da palavra, no meio da frase, ela ainda não consegue. Então eu volto, trabalho mais esses nomes para depois avançar. Não adianta pular etapas e querer subir lá para o topo, fazer ela entender tudo, porque ela precisa seguir essa hierarquia de treinamento. E a gente seguiu com esses nomes, enfim, identificação da palavra-alvo, atenção auditiva, fechamento auditivo, reconhecimento de fala em contexto, tudo isso vai aparecendo nessa atividade. Foram realizados, então, já falei para vocês, mas contagem de som, discriminação verbal e não verbal, identificação de padrão acústico, memória, treino de parâmetros dos sons, né, como som curto, longo, forte, fraco, tudo isso é importante para discriminar. Tudo isso é discriminação e tudo isso ajuda depois a discriminar as palavras, tá? Antes de exigir uma discriminação, né, mais complexa, é importante trabalhar esses parâmetros. Ao longo do processo, a gente trabalhei com ela em diferentes plataformas de treinamento auditivo e cognitivo, treinamento auditivo musical, que trabalha bastante a discriminação. Eu uso muito o Afinando o Cérebro, eu vou falar um pouquinho dele depois. Eu usei atividades do CTS Play, que são atividades também que tem atividades lá de som longo, som curto, som forte, som fraco, discriminação, palavras, tem várias coisas. Materiais da Sandra Machado também eu tinha aqui. Nessa paciente eu usei todos os recursos de treinamento auditivo que eu tinha. Inclusive um CD que eu gosto muito, não se usa mais CD, mas eu uso meu CD quando eu tô aqui. Eu gosto muito do treino da Keila, o CD da Keila, não me lembro o sobrenome, posso depois colocar para vocês nos comentários. É um livro com um CD que tem o som longo, o som curto, fino, grosso, e tem várias apresentações, né, para contar sons, contar ruído, contar sons. Então eu usei também nesse treinamento específico com ela. Música é um excelente, um recurso terapêutico maravilhoso. A música trabalha os dois hemisférios do cérebro. Então, ouvir músicas, diferenciar sons dentro da música, entender quando tem um piano, quando é um violão, quando é uma bateria, fazer foco em diferentes instrumentos musicais, iniciar com músicas que tenham poucos acompanhamentos, por exemplo, a voz do cantor e um violãozinho, entende? Tentando, pode colocar a letra, pode ir acompanhando essa letra para conseguir se reconectar com essa música, se não é uma música conhecida, ou pegar músicas em que ela tem a memória delas. Então a música é um recurso maravilhoso para ser usado com os pacientes, deve ser usado. Os audiolivros em que o paciente ouve a história e vai acompanhando, né, com a leitura, vai ouvindo, vai achando o ponto onde é que está. Também é um recurso excelente. E agora eu vou contar para você por que eu gosto da plataforma do Afinando o Cérebro. Porque são tarefas, primeiro, posso mandar a tarefa para o paciente fazer em casa. Eu posso monitorar se esse paciente fez ou se ele não fez. Além disso, a plataforma me permite verificar quando que ele treinou, quanto que ele treinou, qual a pontuação que ele teve, quanto tempo ele levou para fazer isso. E eu utilizo, inclusive, esses gráficos que são gerados lá dentro da plataforma mesmo para mostrar para o paciente, olha só, você começou a fazer essa atividade, você fez ela pela primeira vez em 5 minutos. Na segunda vez, você fez ela em 4 minutos e 40, por exemplo. Conforme você foi treinando, o seu tempo foi melhorando, você foi tendo uma velocidade maior de resposta, melhorando essa velocidade de processamento, foi acompanhando melhor. Então, ó, você começou com 5 minutos, você está aqui hoje com 1 minuto e meio. Você começou pontuando em 70, você já pontua 100% em menos tempo. Você treinou pouco, né? Ou o gráfico mostra que você treinou. Vamos treinar um pouquinho mais? Então, esse monitoramento, esse feedback que ele me dá é muito bacana, porque eu consigo gerenciar mesmo o paciente treinando de casa e eu consigo deixar ele feliz com o treino, saber que ele está evoluindo, né? Mesmo quando parece que nada demais está acontecendo, que ele realmente está evoluindo. Então eu gosto muito de mandar tarefas e acompanhar essas evoluções com o paciente. E ele não é só treinamento auditivo, tem muitas estratégias cognitivas, de funções executivas relacionadas à aprendizagem, inseridas ali no meio de muitos jogos que muitas vezes, se a gente não estuda um a um, a gente nem fica sabendo o quanta riqueza isso nos traz.
Só depois de ter feito todo esse trabalho com ela, de ter explorado as habilidades auditivas, de ter treinado a melodia, de ter preparado ela para escuta, só depois disso eu realizei a triagem. Eu acho que 2 ou 3 meses depois eu realizei uma triagem que tem lá no Afinando o Cérebro, que é o Audibility, para ver como estavam as habilidades auditivas dela. E aí, ó, vou mostrar para vocês aqui como estavam as habilidades auditivas dela. Deixa eu virar a câmera para você ver a tela do meu computador. Eu vou explicar uma a uma. O que tá verde é o que tá bom, tá? Aqui tem as setinhas, elas mostram o que é esperado que o paciente atinja. Então, a Audibility é uma triagem que está lá dentro do Afinando o Cérebro. O paciente responde um questionário, localização da fonte sonora, lembrando que eu tenho tecnologia, uma diferente em cada orelha, então isso aqui vai ficar bom quando ela colocar, depois que ela colocou o implante coclear na outra orelha, ficou mais fácil de trabalhar esse parâmetro. Resolução temporal, olha, precisava de treino, eu já era possível treinar, já estávamos treinando. Figura fundo, a capacidade de entender no meio do ruído, melhorou muito depois que ela colocou o segundo implante, né? Ajudou a separar esse som. Fechamento auditivo, olha só, da orelha esquerda, que era ao lado do aparelho auditivo, não estava tão bom, certo? Quanto o do implante coclear, que já estava lá em cima, olha só, o implante que fazia uns 4 meses que ela estava usando. Integração, que é quando o paciente tem que ouvir informações dicóticas, informações nas duas orelhas. Olha só, é muito desafiador treinar isso, as tecnologias eram diferentes, então quando eu vou interpretar esse caso, eu tenho que pensar muito nisso, né? Por quê? Porque eu tenho um fator periférico ali, a entrada da informação ainda não estava com a qualidade que ela podia ter, então não adianta, né? O que era, ó, separação binaural, orelha esquerda, ó, com o aparelho auditivo, não conseguia compreender quando tinha som dos dois lados e identificar o que saía na esquerda. Já na direita, olha aqui, certo? Implante coclear funcionando bem. Dicótico sequencial também não era uma habilidade que eu esperava aprimorar nessa etapa do treinamento auditivo e cognitivo pela diferença da tecnologia, mas frequência, duração e intensidade, ó, duração só com o que a gente treinou já estava funcionando muito bem. Isso aqui era possível sim de se treinar, certo? Vou falando aos poucos de cada uma delas agora. Continuar falando sobre cada uma delas. Então, olha só, que foi possível treinar com essa paciente nessa condição bimodal. Detecção sonora, discriminação auditiva, verbal e não verbal, reconhecimento de palavras, reconhecimento de frases, fechamento auditivo, resolução temporal, duração, frequência, intensidade, memória auditiva, memória sequencial, ordenação temporal simples, tudo isso foi possível treinar na modalidade, né, BIM. Habilidades que dependem principalmente da qualidade do sinal recebido e da capacidade do cérebro de interpretar a informação auditiva. E o que deve ser interpretado com cautela, conforme eu estava falando com vocês, ó. As habilidades que dependem da integração equilibrada entre as duas orelhas, né? Esses cenários, os resultados podem ficar limitados porque os lados fornecem informações diferentes, as tecnologias são diferentes, né? A escuta está muito melhor do lado do implante coclear do que do lado do aparelho auditivo, então essa sempre vai se sobressair ali quando tiver esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a localização da fonte sonora é uma habilidade auditiva que depende da comparação entre sons. As orelhas comparam o som recebido para verificar de que lado esse som está chegando. Então, como que eu vou fazer essa comparação se eu tenho uma tecnologia muito melhor de um lado do que do outro? Então, essa comparação ela só fica melhor e mais fácil de ser treinada, né? Não significa que ela não precise ser treinada, mas ela vai ficar de fato mais eficaz no momento em que os dois implantes estiverem funcionando, certo? Quando o paciente recebe a informação de um lado com o aparelho auditivo e do outro com o implante coclear, essa comparação não fica simétrica e aí fica difícil de fazer essa comparação. Neste caso, preferencialmente, a gente justifica essa localização, ela tende a evoluir depois. Figura fundo, vale uma observação importante aqui na figura fundo, tá?
ela não depende exclusivamente dessa audição binaural, ela depende muito de atenção também. Ela envolve atenção auditiva, né, lobo frontal, ela envolve memória e processamento central. E, no entanto, ela pode e deve ser treinada, mas na condição bimodal, ela vai ter um tipo de evolução. Quando o paciente tiver com os dois implantes, a evolução vai ser muito melhor, porque ele vai conseguir perceber e filtrar esse ruído de fundo de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, certo? Mas existem ainda muitas queixas de paciente em ambiente ruidoso. Escuta dicótica, essa é a maior limitação, tá? Cada orelha recebe uma informação diferente simultaneamente, né? Uma via aparelho auditivo, uma via implante coclear, e o cérebro precisa integrar e selecionar essas informações. Não foi possível fazer isso com nem um pouco de eficiência usando aparelho auditivo e implante coclear. Na fase em que ela botou o implante coclear do outro lado, sim, foi treinado, tá? Então, portanto, resultados alternados podem interferir, né? O fonoaudiólogo saber que esses resultados se devem à questão periférica. A entrada do sinal ainda não tem qualidade, ainda não temos uma qualidade de escuta com o aparelho auditivo. Então, não adianta atribuir a dificuldade ao processamento da informação, e sim a entrada da informação, certo? Separação binaural, vocês viram que ela estava fazendo tendo um excelente resultado do lado do implante já, e do lado do aparelho auditivo, nada, né? Durante o período em que a paciente utilizava o implante coclear de um lado e o aparelho auditivo do outro, a gente precisou priorizar a integração e a organização dessa escuta. Então, a escuta com o aparelho auditivo e implante coclear da forma mais eficiente possível no dia a dia, sempre conversando com a fono responsável pela programação para ver o que era do treinamento e o que era relacionado à programação. Então, essa foi a nossa prioridade. Melhorar a escuta de forma significativa do lado do implante coclear, que era o lado que ia ficar, né? Então, todas essas habilidades que dependiam de integração de duas orelhas funcionando ao mesmo tempo, essas habilidades ficaram para fazer depois, e de fato foi feito quando ela colocou o implante coclear na orelha esquerda. O treinamento dela foi super curto, foi só para realmente equalizar os dois. A gente treinou mais um implante novo, juntou as informações ali nas modalidades que não puderam ser treinadas antes, e ela vive super bem hoje com as tecnologias dela, com as duas, certo? Relatos curiosos ao longo do nosso treinamento auditivo, olha só. Alguns relatos que ela trouxe. O som do X, ela não percebia com o aparelho auditivo e ela precisou atribuir significado a este som quando ele chegou através do implante coclear. Teve um dia que ela me mandou um áudio de uma cigarra e ela falou: Karen, que som é esse? Você sabe? Eu falei: isso é uma cigarra. E ela falou assim, ó: nunca eu tinha ouvido uma cigarra na minha vida. Tá? Então existiam sons que o aparelho auditivo não captava, que através do aparelho auditivo ela nunca tinha ouvido. Então, assim, ó, a gente conseguiu, através do treinamento auditivo e cognitivo e através da dedicação dessa super paciente, que ela foi extremamente dedicada, reconectar isso, tá? E trazer outros sons. Então, o cérebro, ele é fantástico. Ele consegue se readaptar, se reorganizar com essa plasticidade, certo? Lembrando, a tecnologia é fundamental, o acompanhamento especializado ele é fundamental, mas a adesão do paciente, sabe? A capacidade do paciente de estar inteiro, presente, entender o treinamento auditivo é a parte mais importante. Lembrei, ela me gravou um áudio, eu pedi para ela gravar um áudio para contar para vocês como ela está hoje, depois que ela fez o treinamento auditivo, cognitivo, como que ela está com o implante dela. Hoje ela tem 42 anos, então vamos ouvir, ó. Tenho 42 anos e sou usuária de implante coclear desde 2024. Quando eu comecei a reabilitação auditiva, eu não imaginava quanto esse processo transformaria a minha vida. Mais do que aprender a ouvir melhor, foi uma jornada de redescoberta da comunicação, da confiança e da minha conexão com as pessoas ao meu redor. No início, muitas situações do dia a dia eram desafiadoras e muitas vezes frustrantes. Eu sentia que precisava fazer um esforço enorme para compreender o que estava acontecendo à minha volta. Com o treinamento, eu fui percebendo que ouvir vai muito além do som. A Karen ela teve um papel fundamental nesse processo,
Com dedicação, paciência e conhecimento, ela me ensinou não apenas as técnicas para ouvir melhor, mas também acreditar na minha capacidade de evoluir. Cada conquista, por menor que parecesse, eu valorizei e comemorei. Hoje, eu me sinto mais segura, independente e confiante. Eu consigo participar das conversas com mais tranquilidade, me comunicar melhor e aproveitar momentos que antes eram cansativos e muito desafiadores. A reabilitação auditiva não mudou apenas a forma com que eu escuto, mudou a forma com que eu me relaciono com o mundo. O que fica de tudo isso é uma enorme gratidão. Gratidão pelo aprendizado, pelo acolhimento e pela oportunidade de descobrir que sempre podemos superar limites. Muito bom, né? Uma querida, certo? Esse foi o depoimento dela. Contei para ela que eu ia fazer uma live e que eu ia utilizar informações da nossa pasta lá de 2023-24 para contar para vocês o caso clínico, certo? Um abraço grande e até a nossa próxima live.